paz do Senhor a todos os nossos irmãos, amigos inscritos no nosso canal Adenac Oficial, Combinado Tocantins. Pela graça de Deus, mais uma vez estamos aqui para fazermos a nossa leitura diária, nessa oportunidade, a terça-feira. E estamos já no final deste trimestre. Quero agradecer a Deus por mais essa tão rica oportunidade que Ele nos concede de estarmos finalizando mais um trimestre abençoado com essas lições bíblicas maravilhosas que o Senhor tem dado aos seus servos para comentar, aos comentaristas, as nossas lições. Que Deus abençoe a cada um. E estaremos estudando no próximo domingo a lição de número 13, a última lição deste trimestre, que tem por título essas lições Conhecendo as Parábolas de Jesus. E a lição 13 fala sobre a parábola dos primeiros assentos e dos convidados. E a nossa leitura diária desta terça-feira, ela está em Salmos 25, verso 9, que nos diz o título da nossa leitura diária: A condução dos humildes. Nós estaremos lendo aqui este texto sagrado na palavra do Senhor, que nos diz assim: Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Quando nós olhamos aqui para este texto sagrado da palavra do Senhor, o salmista Davi, aqui ele vai clamar por auxílio divino. E nós vimos aqui ele deixar bem claro sobre o cuidado de Deus para com os humildes, para os seus servos, para aqueles que o temem e o servem com sinceridade. Aqui o versículo 5, anterior aqui ao que nós lemos, no mesmo salmo, diz assim: Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Nós vimos aqui a convicção do salmista em saber, em conhecer o Deus que ele servia. Então nós vimos aqui várias situações que Davi passou na sua vida, mas ele tinha certeza, ele sabia o Deus que ele servia. Quando vamos olhar para a palavra do Senhor, nós vimos aqui quando aconteceu algumas situações na vida de Davi, quando ele pecava, ele sentia o distanciamento de Deus. Então ele clamava ao Senhor para perdoar as suas transgressões e não retirar dele o seu espírito. Então Davi sabia que sem o Espírito de Deus na sua vida, sem o Senhor guiando os seus passos, conduzindo os seus passos, ele não era nada. Ele sabia que ele era simplesmente um ser humano fracassado sem a presença do Senhor. Então nós vimos aqui a importância de deixar Deus guiar a nossa vida, guiar, conduzir. Guiar é o mesmo que conduzir. Algumas versões nos fala assim. Então nós vimos aqui a importância de nós deixarmos, entregarmos a nossa vida ao Senhor. O próprio Davi também vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então entregar significa deixar nas mãos do Senhor, deixar que ele cuida de nós, que ele guia os nossos passos, que ele guia a nossa vida. Aqui também no livro, na carta aos Romanos do apóstolo Paulo, capítulo 8, o versículo 14 nos diz assim: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então nós vimos aqui que para ser filho de Deus não é simplesmente falar eu sou filho de Deus, não. Primeiramente nós temos que deixar o Espírito do Senhor guiar os nossos passos. Aqui deixa bem claro, então todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, os que são guiados, esses são filhos de Deus. O apóstolo Paulo deixou bem claro aqui. Então o que acontece quando o Espírito de Deus guia a nossa vida? Ele vai guiar o nosso pensar, o nosso agir e o nosso falar. Então, o nosso proceder, o Espírito Santo, ele vai tomar conta da nossa vida.
Então ele vai trazer o que para nós? Quando o Espírito Santo ele está guiando a nossa vida, um exemplo, se nós sentirmos ali, na nossa fraqueza, o desejo de pecar, o Espírito do Senhor, pela sua palavra, ele vai trazer aquele temor dentro de nós e nos fazer lembrar do compromisso que nós temos com Ele, com Deus, com Jesus, com a Trindade Santa. Então, o quão é importante nós deixarmos o Espírito de Deus, o Senhor, guiar os nossos passos. Então, uma das principais conduções aqui na vida do crente, do servo de Deus, é sobre justamente a santidade. Então, não tem como haver santidade na vida do crente sem a condução, sem o Senhor guiar a nossa vida. Não existe. O ser humano em si, na sua carne, na sua natureza humana, ele não consegue chegar à santidade diante de Deus. Então, somente deixando o Senhor, o Espírito de Deus, guiar os nossos passos, aí sim, aí nós vamos temer ao Senhor, nós vamos obedecer à sua palavra e agir conforme ela nos orienta e agir conforme ela nos manda. Que Deus venha abençoar a cada um de uma forma maravilhosa, que nós venhamos deixar o Senhor em toda a nossa maneira de viver, em toda a nossa vida, deixar Ele guiar-nos. O salmista também ali no Salmo 23, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então o caminho do Senhor ele é perfeito, as veredas, os caminhos do Senhor, eles são perfeitos. Então quando nós entregamos a nossa vida a Deus, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, deixamos a velha natureza para trás, entregamos a nossa vida a Ele, a partir daí o Espírito Santo agora que vai guiar a nossa vida, e não mais a nossa natureza humana, o pecado, mas sim o Espírito de Deus. Aí agora nós vamos viver em novidade de vida, através da palavra do Senhor que nos purifica. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a cada um de uma forma maravilhosa, que Deus abençoe a sua vida, você que nos acompanha pelo nosso canal, os vídeos das leituras diárias, das pré-aulas, do nosso canal, dos cultos, pregações, eventos. Que Deus vai abençoar a você de uma forma maravilhosa, e derramar a sua graça sobre a sua vida e sobre a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. E assim que fiquem todos na paz do Senhor. Deus abençoe a todos.